os demais também? Tá tudo ok? Sim, tá ok. Sim. Ok, tá tudo certinho. Então é isso, Ingrid. Pode ir com a palavra. Certinho, obrigada, professor. Bom, pessoal, bom dia novamente, né, a todos. Meu nome é Ingrid, eu também sou agrônoma, estou no segundo semestre, né, do doutorado em Ciências Agrárias, e a gente vai dar continuidade, então, às aulas de armazenamento de produtos agrícolas, e os meus temas são sobre a estrutura e a composição química dos grãos. Então, aqui vamos iniciar falando um pouco sobre a estrutura dos grãos, né, inicialmente, eu trouxe alguns conceitos aqui para a gente relembrar, mas o nosso colega Fernando já explicou, né, muito bem os conceitos. Eu trouxe aqui só algum conceito sobre semente e grão, do ponto de vista botânico e do ponto de vista agronômico. Então, a semente, de acordo com a botânica, ela é um resultado do óvulo fecundado e desenvolvido, que contém um embrião, tecido, reserva e tegumento, né? Basicamente, essas partes. Já no conceito agronômico, é uma estrutura produzida para fins de semeadura. Enquanto isso, o grão, né, de acordo com o conceito botânico, o grão e a semente não apresentam diferenças. Mas já no conceito agronômico, né, como já foi explicado anteriormente pelo Fernando, os grãos, ele é um material produzido para fins de consumo in natura ou transformado, ou seja, tem padrões de qualidade diferentes, né, durante o processo de produção. Bom, mas o que vem a ser a estrutura? De acordo, né, com o dicionário, estrutura significa organização, disposição e ordem dos elementos essenciais que compõem um determinado corpo. Então, aquilo que dá sustentação, alguma coisa, armação, arcabouço. Bom, algumas importâncias, né, sobre o estudo da estrutura e da composição dos grãos. Essas propriedades são um dos pré-requisitos para o processo de armazenamento, né, está totalmente aí envolvido com o processo de secagem, de armazenamento. Por exemplo, para aumentar o teor de água ou secar, né, determinado produto aí no processo de secagem, o fluxo de água, que está em forma de vapor, ele tem que passar por várias camadas dos diferentes tecidos que formam as sementes, que formam os grãos. Então, isso significa que, dependendo da estrutura, então, e da composição química dessas camadas, o produto, ele apresenta diferentes características em relação ao equilíbrio higroscópico, né, com o ambiente onde ele estiver armazenado. Então, dessa forma, os grãos de espécies oleaginosas, como o amendoim, girassol, soja, elas têm que apresentar um teor de umidade mais baixo, né, um teor de água menor do que os grãos das amiláceas, por exemplo, como milho, trigo, sorgo, arroz, que quando esses grãos estão armazenados aí nas mesmas condições atmosféricas. Então, nós temos que o rompimento da película externa do grão, ele provoca um aumento na taxa, né, de ganho ou perda de água, e essa película externa, ela tem como função proteger o grão, né, contra o ataque de micro-organismos, por exemplo, e em alguns casos ela pode oferecer resistência ao ataque de insetos. Então, as propriedades de forma, tamanho, densidade e outras características físicas podem afetar o desempenho das máquinas de limpeza, secagem e beneficiamento, enquanto que a proporcionalidade relativa entre os componentes químicos das sementes podem afetar as características indispensáveis, né, à industrialização, como ocorre, por exemplo, no semente com milho dentado e o milho duro, por exemplo. Bom, então nós sabemos que desde a semeadura até a comercialização das sementes, essas estruturas, né, os grãos, elas são submetidos a uso de maquinários com intensas movimentações durante as etapas de produção, que podem resultar em danificações estruturais. Por isso, tem essa importância, né, de
entender, de identificar essas estruturas desses grãos. Então, com isso, os grãos podem sofrer rachaduras, abrasões, trincas e quebras, né, acarretando em diversos problemas físicos. Ou seja, esses grãos, eles podem, com essas rachaduras, trincas e quebras, elas podem favorecer, né, uma maior intensidade no processo de deterioração, intensificação da perda de matéria seca e também a perda de qualidade nutricional do alimento, além de reduzir, né, a viabilidade e o potencial de armazenamento do produto. Bom, a estrutura botânica e a composição química dos grãos, elas podem variar de acordo com a família botânica. Então, para a gente facilitar aí o entendimento, deve-se conhecer, né, tanto para se entender a estrutura e a composição, deve-se conhecer aí as diferentes famílias e diferentes espécies. No caso aí das famílias das poáceas, que nós temos os cereais, os frutos, frutos determinados como cariópsis, basicamente nós temos pericarpo, o embrião e o endosperma, né, composto aí por essas três partes principais. Já os frutos das famílias das leguminosas, né, da família das fabáceas, nós temos o tegumento, o embrião e o cotilédone. Então, aqui, nós vamos ver, né, mais à frente, que ao invés de armazenar reserva de energia no endosperma, como fazem as famílias das poáceas, né, a antiga família das gramíneas, toda a reserva do endosperma é transferida para o cotilédone na formação dos grãos, aqui na família das leguminosas. Então, essa, né, pode ser uma justificativa, é uma razão pela qual os cereais apresentam maior teor de amido, né, que no caso do milho, do arroz, do trigo, do que as leguminosas. Então, enquanto os cereais apresentam uma estrutura exclusiva para armazenamento, que é o endosperma, as leguminosas, ela tem que acumular, né, no cotilédone, tanto amido como lipídios e proteínas, né, principalmente. Então, a diferenciação do tecido de reserva, ela é uma característica das plantas monocotiledôneas, né? Já as plantas dicotiledôneas, deixa eu só ver se eu consigo colocar um laser ponteiro aqui. Então, aqui nessa figura, nós podemos observar que os embriões de dicotiledôneas e monocotiledôneas, enquanto na dicotiledônea, os dois cotilédones, eles recebem, né, nutrientes do endosperma durante o desenvolvimento do grão, para tornar-se tecidos bem desenvolvidos. Nas monocotiledôneas, o embrião permanece, né, como tal, e os nutrientes se depositam aqui no endosperma. Então, aí, como monocotiledôneo, nós temos como exemplo o milho, o arroz, o trigo, e dicotiledôneas, né, algumas leguminosas, como soja, feijão e café. Aqui um exemplo, né, de dicotiledôneas, nós podemos observar aqui o endosperma ou o cotilédone, eles podem exercer a função de reserva de nutrientes, né, e apresentam duas folhas primitivas, aqui como no caso do feijão, né, que podemos observar aqui as duas folhas primitivas, e essa reserva de nutrientes ocorrendo no cotilédone, nesse caso também pode ocorrer no endosperma, e também no grão de mamona, né, que também apresenta essas duas folhas primitivas, e aqui a reserva de nutrientes nos cotilédones. E também apresenta o endosperma, nesse caso. Já na monocotiledôneas, né, que o endosperma tem a função de reserva de nutrientes, elas apresentam apenas uma folha produtiva. Então, aqui nesse caso, o endosperma é o tecido de reserva, e o eixo embrionário, ele é coberto, né, ele é envolto aí pelo escutelo, nas sementes nos grãos de milho. Bom, o conceito estrutural, nós podemos observar que as sementes, né,
das poáceas, né, das antigas famílias da gramíneas, elas possuem, os cereais em geral, um fruto conhecido, determinado por Cariopsis, que é um fruto seco com uma só semente que é produzido por essa família. E, nesse caso, temos os grãos vestidos e os grãos desnudos. Bom, ele se desenvolve dentro de coberturas florais, né, que na realidade são glumas, né, são folhas modificadas, que formam a parte da palha. Em arroz, né, e aqui na maioria de cultivares de cevada e de aveia, essas coberturas florais, elas envolvem as cariópsis de forma muito firme, e também elas permanecem aderidas, né, firmes a elas após a colheita e se constituem na casca destes grãos. Bom, nessa tabela, nós temos o resumo das características estruturais dos cereais. Então, aqui, nas espécies de trigo, centeio e tricalho, por exemplo, nós temos um tipo de cariópsis desnuda, a cavidade ventral proeminente, com grânulos de amido simples, que nós vamos ver mais para frente, uma espessura da leurona, né, que são camadas de proteína, como célula única, e com corpos proteicos presentes no endosperma maduro. Nesse caso, não está presente. Já no de arroz, aveia e cevada, o tipo de cariópsis é coberta, onde tem a cavidade ventral ausente pelo arroz, presente na aveia e na cevada. Os grânulos de amido podem ser compostos, no caso do arroz e de aveia, e na cevada são grânulos simples. As camadas de aleurona, então, célula única para arroz e aveia, múltiplas para cevada, e que compostos proteicos presentes em arroz e cevada, mas arroz e aveia, desculpa, e cevada não. No caso do milho e sorgo, o tipo de cariópsis também é desnuda, né, com cavidade ventral ausente, grânulos de amido simples, espessura de aleurona, as camadas com uma célula única, e os corpos proteicos presentes. Bom, de acordo com o conceito funcional, né, do ponto de vista funcional, o grão ele é composto, então, de uma cobertura protetora, como podemos observar aqui, né, o tegumento e os tricomas, que vulgarmente chamamos aí de pelos, alguns contêm esses pelos. O eixo, o tecido meristemático, né, que é o eixo embrionário, aí, composto pelo hipocótilo e a radícula, e o tecido de reserva, que pode ser endospermático, cotiledonar ou perispermático. Bom, a cobertura protetora, ela é uma estrutura externa que delimita o grão, né, que delimita a semente. Pode consistir apenas do tegumento e também pode ser do tegumento e do pericarpo, né, em alguns casos que vamos ver. Então, o tegumento é uma cobertura protetora constituída por camadas celulares, né, que são oriundas aí dos integumentos do óvulo, e o pericarpo ele é originário da parede do ovário, apresentando uma grande variação entre as espécies. Como função, né, a cobertura protetora, aí, como o nome já diz, ela tem a função de proteger, de regular e de delimitar, né, a estrutura do grão. Então, ela tem a função de manter unidas as partes internas, né, da estrutura como um todo, proteger as partes internas contra choques e abrasões, e trincas e quebras, servir como barreira à entrada de micro-organismos, regular a velocidade de reidratação, evitando ou diminuindo os possíveis danos, né, que são causados aí pelas pressões desenvolvidas durante a imbibição, regular a velocidade das rocas gasosas e regular, né, no caso das sementes, aí, a germinação, provocando a dormência nas sementes. Então, aí, como cobertura protetora, nós temos aí, então, o tegumento, né, que no caso do feijão, e também da cevada, que temos a cobertura protetora aí do tegumento. Como pericarpo e tegumento, né, nós temos no grão de milho, que está aqui destacado, que possui tanto o tegumento como o pericarpo, né, que são frutos de cariópsis que
fundida ao tegumento, como eu comentei anteriormente, e também o fruto aquênio, como, por exemplo, o grão de girassol, de cártamo, né, que também possui esse tipo de fruto, onde o tegumento está unido ao pericarpo a algum ponto. Então, possui aqui tanto o tegumento quanto o pericarpo. E também tem, no caso aqui do arroz, né, temos as brácteas, o pericarpo e o tegumento. Temos aqui, então, o tegumento aqui, né, na mais externa, e o pericarpo também. E também temos um terceiro, cobertura protetora, que são as brácteas. Também pode-se ter um tegumento suplementar, né, como o arilo, que é uma excrescência que forma no funículo, né, que cobre os grãos, cobre as sementes. A carúncula, que é uma excrescência do tegumento, né, de pequenas dimensões e também de forma esponjosa. E o estrofilo, que é uma excrescência que se forma a partir do funículo ou da RAF, né, juntamente com o hilo. Aqui nós temos, no caso, o feijão, que apresenta, né, esse tegumento suplementar, que é o estrofilo, como podemos observar aqui nessa imagem. A carúncula, como em grãos, em sementes de mamona. E aqui no caso de sementes de romã, tem esse tecido suplementar, o arilo, né, como podemos observar aqui em volta da semente. Bom, quanto ao tecido meristemático, essa é uma parte vital das sementes, né, e se chama de eixo porque ele tem um crescimento nas duas direções, né, graças aí ao tecido meristemático que se tem nas duas extremidades. Tem a função de originar uma nova planta, no caso das sementes. Normalmente é pequeno em relação a outras partes. Pode atingir diferentes graus de diferenciação e de tamanho. E também apresenta localização variada. Então, aí a depender da espécie. Partes constituintes do tecido meristemático. Nós temos aí a plúmula, né? O hipocótilo, a radícula, e no caso das dicotiledôneas, o embrião, como nós vimos anteriormente na imagem, ele é constituído pelo eixo embrionário e por 2 cotilédones, como podemos observar aqui nessa imagem. O eixo hipocótilo e a radícula é a parte do eixo abaixo dos cotilédones, né, que chamamos de hipocótilo, e também tem a porção terminal inferior ao hipocótilo, que determinamos de radícula. E também tem a parte de cima do nó cotiledonar, que é determinada aí de hipocótilo e plúmula. No caso de tecido de reserva, como comentei anteriormente, né, que podemos ter até 3 tipos de reserva. O eixo embrionário, ele depende de uma fonte de energia e de substâncias, né? No caso, carboidratos, proteínas e lipídios, principalmente. O tecido de reserva, que atua como reservatório e como fornecedor de compostos orgânicos. Então, aí, essa localização de reservas pode ser em cotilédones, endosperma e perisperma. Os cotilédones, ele, juntamente, né, com o embrião, que se desenvolve a partir do zigoto, ele é oriundo da fusão da oosfera com um dos núcleos reprodutivos do grão de pólen. É um tecido diploide, né, e tem como função armazenar reservas e absorver nutrientes de outros tecidos de reserva. Então, aqui no caso, nós temos a mamona, né, que apresenta esse tecido de reserva cotiledonar. Já o endosperma, ou também determinado albume, ele é encontrado em quantidade variável, resultante da fusão dos núcleos polares com um dos núcleos reprodutivos do grão de pólen. É um tecido triploide, né, 3N, e pode ser classificadas quanto à presença do albume, né, quanto à presença do endosperma, podendo ser classificadas como
albuminosas ou albuminadas, né, com endosperma, quando estão maduras, e exalbuminosas ou exalbuminadas, que são desprovidas do endosperma quando maduras. Nesse caso, nós temos aqui, como exemplo, a semente, o grão de cevada, que apresenta esse endosperma, a semente de milho, grão de milho, que também apresenta o tecido de reserva, é o do tipo com endosperma, e também o grão de arroz. Já o tecido de reserva perispermático, né, com perisperma, ele desenvolve-se das partes da nucela, quando essa não é completamente absorvida durante a formação do embrião, e é um tecido digiploide. Aqui nós podemos observar, por exemplo, eu trouxe aqui a semente de pimenta do reino. Temos outros aí exemplos também, mas aqui podemos observar que ela possui, além do endosperma, né, possui também um tecido de reserva do perisperma. Bom, trouxe um artigo aqui para observarmos, né, essas estruturas em relação à microscopia eletrônica, né, de varredura, aqui no caso do endosperma de café durante o processo de secagem. Então, nesse trabalho aqui, objetivou-se analisar o efeito de diferentes métodos de secagem na manutenção da integridade da parede celular e da membrana plasmática de café despolpado e também do café natural, buscando determinar as condições e o momento em que ocorrem as rupturas microscópicas. Bom, então, aqui, né, nessa pesquisa, os cafés foram submetidos a um período de pré-secagem em terreiro, onde uma parcela de cada tipo de café foi desidratada no terreiro e a outra a temperatura de 40 e 60 graus Celsius nos secadores de camada fixa, né, monitorando aí a temperatura e o teor de água até 11%. Então, durante nesse período aí, os grãos eles foram amostrados aleatoriamente e fragmentos do endosperma foram preparados para a microscopia eletrônica de varredura. Então, onde registrou-se aí diversas eletromicrografias, avaliando as alterações na membrana plasmática da célula do endosperma, em função do teor de água e tempo de secagem. Bom, nessa imagem, podemos observar que o endosperma, tanto do café natural, com teor de água de 65,60%, aqui na figura B, quanto para o café despolpado, um teor de água de 57,66%, na figura A, podemos observar que a célula ela está túrgida e expandida. Então, o volume celular, ela apresenta um conteúdo interno das células intactas e preenchido com material celular e sem contração. Então, observamos também que tanto os espaços intercelulares, eles são poucos visíveis, né, nesse caso, e o café natural, ele permanece com o fruto intacto, justificando aí a diferença de teor de água, a porcentagem aí entre as amostras. Já nessa imagem, né, durante a pré-secagem, podemos observar que o café natural, ele permaneceu por 2 dias no terreiro, então, um tempo que possibilitou reduzir o seu teor de água a 46,7%, como aqui na figura B ilustra, enquanto que o despolpado por um dia a 41,76%, né, onde as células estão túrgidas e íntegras. Então, esse alto teor de água, ele justifica, né, então, o processo de pré-secagem, onde há, nessa fase, a remoção de água realizada de forma mais rápida. Bom, nessa imagem, né, nós podemos observar as eletromicrografias de varredura do endosperma, do café despolpado e do café natural,
com teores de água, de 40%, 30%, 20% e 11% durante a secagem em terreiro. Então, de forma assim, geral, nós podemos observar que não há variação significativa, né, visivelmente, aí no lúmen celular. Então, aqui, pode-se observar um padrão similar à secagem a 40 graus Celsius, diferenciando-se, no entanto, na intensidade e momento em que o fenômeno ocorreu durante a desidratação. Então, observou aí um aumento na contração do volume celular, com a redução do teor de água, mantendo-se íntegro na parede celular com os espaços intercelulares vazios. Então, aqui, a 40%, podemos observar a célula túrgida em alguns pontos e outros já uma contração de volume celular. Então, à medida que o teor de água do café é reduzido a 30%, 20%, podemos observar uma retração uniforme, né, do volume celular, mantendo o conteúdo celular intacto, bem como os espaços intracelulares vazios. Já quando o café apresenta um teor de água a 11%, o volume celular, né, está contraído, a contração não segue já as mesmas formas de secagem, né, mecânica a 40 graus Celsius, porém foi de forma lenta e gradual. Então, nesse caso, nós podemos observar que a integridade citoplasmática, ela não foi alterada, ela não é alterada. Então, a diferença de contração, ela pode estar associada a outros processos, a outros mecanismos, né, em razão do longo tempo de exposição do produto para atingir o teor de água, né, até 11%, e essa talvez seja até uma das razões, né, uma das justificativas de esse café superar os demais na qualidade da bebida, né, por exemplo, conforme aí os dados obtidos por alguns autores. Já que durante a secagem do café natural em terreiro, verificou-se um padrão de contração celular similar como observado no café aqui despolpado. Porém, o fenômeno da contração celular, ele ocorreu em momentos diferentes, né? Observou-se que durante a redução do teor de água, a contração do volume celular não foi uniforme até 11%, né, de teor de água for atingido. Porém, né, durante a dessecação, manteve-se aí a integridade da parede celular. Então, é interessante aqui ressaltar, né, que em decorrência do elevado período de secagem, né, em terreiro, esse café ele ficou exposto, né, à interferência de agentes externos, os quais podem trazer consequências negativas à qualidade do café. Então, essa suposição, né, esses dados, eles foram reforçados por alguns autores que relataram que nas análises sensoriais, por exemplo, as bebidas inferiores para o café, houve um valor inferior aí para o café natural, quando comparado ao café despolpado. Então, com isso, né, pode-se observar que o processo de desidratação, nesse caso, tanto para o café despolpado quanto para o café natural, ele ocorreu em condições seguras, preservando, assim, a integridade das células. Já aqui nessa imagem, nós podemos observar, né, os endospermas dos cafés despolpados durante a secagem de 40 graus Celsius e 60 graus Celsius, onde podemos observar que há variação significativa, né, em relação ao lúmen celular nos teores intermediários de água e alteração na integridade celular durante a secagem de 60 graus Celsius. Nesse caso, a intensa redução do conteúdo celular até o teor de 30%, onde podemos observar, pode ser pela ausência do epicarpo, né, e da mucilagem, como barreira natural dos frutos de café durante aí a remoção de água. Então, aqui nos cafés despolpados, né, submetidos à secagem tanto de 40 e 60 graus Celsius,
verificou-se uma intensa redução do conteúdo celular. Então, considerando aqui o fenômeno de contração, o padrão difere entre as temperaturas utilizadas. Para a temperatura de graus Celsius, por exemplo, sob o teor de água de 40%, nós podemos observar uma célula túrgida e com volume celular com expansão máxima. Por outro lado, no teor de água de 11%, né, que vê-se assim como condições seguras para o armazenamento de café, observou um citoplasma celular intacto. Apesar do volume celular contraído, a integridade celular ela foi mantida. Então, da mesma maneira, a retração da parede celular pela exposição ao estresse térmico, ele não interferiu na estabilidade da célula nos teores intermediários do café despolpado. Já que no caso, em secagem, né, a 60 graus Celsius, ocorre a expansão do citoplasma celular entre os teores de águas de 30% e 20%, voltando a contrair aí a 11%, né, até 11% ser atingido. Então, aqui podemos observar que na maioria das células, que a integridade da parede celular sofreu desestabilização, porque o lúmen celular, ele estava preenchido, né, no teor de água 20%. Então, essas observações, elas podem ser interpretadas como indicativo de que a integridade celular, ela foi mantida na secagem com temperatura de 40 graus Celsius e comprometida já com a temperatura de 60 graus Celsius. Então, com isso, nesse caso, o processo de desidratação, ele transcorreu em condições inadequadas, de forma que afetou a integridade das células. Já para o café natural, né, anteriormente nós vimos o despolpado, nesse caso aqui do café natural, nós podemos observar que durante a secagem com 40 graus Celsius, observou-se que o citoplasma, ele contraiu-se, né, gradativamente, com pequenas oscilações nos seus conteúdos até atingir aqui o teor de água a 11%. Já na secagem a 60 graus Celsius, o citoplasma, ele se contraiu, né, de forma gradativa até o teor de água de 30%, reduzindo, então, o volume celular. Só que, até esse ponto, o conteúdo interno das células, ele apresentou intacto e preenchido com material celular, né, e o espaço entre a membrana plasmática e a parede celular e também os espaços intercelulares apresentaram-se vazios. Essa intensidade, né, que ocorre a contração, é maior na secagem a 60 graus Celsius. Então, essa rápida redução, ela pode comprometer a integridade da membrana citoplasmática e podendo trazer consequências para a estrutura, né? Mas mesmo havendo essas oscilações na contração, ao longo do processo de secagem, nesse café despolpado, né, que vimos anteriormente, o processo de desidratação a 40 graus Celsius, ele transcorreu em condições seguras, preservando também a integridade das células de membrana plasmática. Então, neste caso aqui, como conclusão, nós podemos observar que a secagem em terreiro e a temperatura a 40 graus Celsius, as membranas se mantiveram íntegras, né? Então, de forma estrutural, se mantiveram íntegras. Já na temperatura de 60 graus Celsius, até a célula do endosperma dos grãos de café atingir o teor de água de 30%, se manteve, né, de forma íntegra, mas teve um comprometimento da estrutura celular das células do endosperma nos teores de água entre 30% e 20%. Então, na temperatura de 60 graus Celsius, ela pode ser utilizada, né, para a desidratação dos café despolpado e natural, porém, ressalta-se que o café ele deve estar, então, aí com teor de água superior a 30%, para que não haja o comprometimento estrutural dos grãos.
Bom, em relação à estrutura, era isso, professor? Não sei se tem mais algum complemento. Só destacar um pouquinho, em relação primeiro em relação ao trabalho, né, trabalho do câncer. Normalmente esses trabalhos com microscopia, eles trazem assim, uma informação bem interessante no sentido de visualização, né? Então são trabalhos que a gente consegue visualizar, né? Não é, normalmente a maioria das discussões, das conclusões são feitas comparativamente, né? Você não consegue fazer uma análise estatística, né? É mais descritivo. Mas, de certa forma, isso consegue ilustrar bastante o que ocorre, né, os processos que ocorrem, e a gente consegue visualizar internamente, né, lá no celular. Então, são trabalhos interessantes nesse sentido. E esse daí, ele, particularmente, ele traz vários comentários nesse sentido, né. Primeiro, explicando a influência da estrutura em si, né, porque aí são dois tipos de cafés, um espolpado, ou seja, um que já tirou ali uma parte, como é um fruto, né, já tirou ali a parte externa, já a polpa, o epicarpo ali da estrutura, né, externa ali do fruto, e o outro inteiro, né, e aí consegue-se verificar a influência dessas estruturas, né, durante aí a secagem, durante a redução ali, né, tem bastante úmido até ele, né, seco lá, os 11% que é recomendado para ser armazenado. Dá para se verificar também a parte da contração, né, que ocorre, a saída de água, e aí com isso, né, ocorre a contração celular e nível celular, e aí com isso também a contração volumétrica. Então é bem interessante nesse sentido. E também, além disso, ele ainda compara condições de secagem, né, então tem diferentes temperaturas. E aí não são temperaturas tão altas, café, né, toda uma particularidade, né, em relação ao processamento e a secagem, e aí essas temperaturas, 40 graus é uma temperatura mais baixa, 60 já é para café de uma temperatura mais alta, diferente de grãos, né, que trabalham com temperaturas bem mais extremas, mas conseguimos também identificar isso, né, essa diferença no processo de secagem com as diferentes temperaturas. Então, assim, ilustra bastante essa parte aí da influência que se tem na estrutura. E também falando de estrutura, são muitos termos, né, são várias nomenclaturas que a gente tem especificamente, né, aí é bem voltado lá para a área de botânica, né, tem toda essa parte de classificação botânica, fisiologia, né, mas o principal que a gente quer é justamente isso, né, é trazer essas diferenças que existem, principalmente aí em relação a aplicação da nossa área, né, e aí nossa área basicamente é processo de secagem, ou seja, saída de água, remoção de água, passagem de água através dessas camadas, né, e aí a gente tem os reguladores para isso, principalmente aí termomento, né, e outras partes também, né, que limitam ou facilitam ou dificultam, né, a passagem de água, e aí dependendo dessas características a gente tem desse tipo, né, de estrutura, a gente tem variações aí em todo esse processo. Então, daí nossa importância em conhecer, né, tudo isso. E também conhecer a origem do grão, né, porque a origem ao grão, a gente já viu a parte de formação, e aqui entendendo, né, de acordo com a formação, o que se tem, né, o que se é tido ali como parte. Tecido de reserva é importantíssimo, aí a gente já vai associar com o próximo assunto agora, que é composição química, né? Relacionando aí, né, esse material pensando em semente a tecido de reserva para desenvolver uma nova planta e pensando em consumo em grão, é o que a gente vai utilizar como alimento. Né? Então, a importância da gente conhecer também, né, tudo isso vem relacionado. Mais alguma questão em relação à estrutura que vocês queiram perguntar? Como a gente falou, né, o objetivo principal é isso. A gente não vocês saibam lá todas as estruturas de todos os grãos, não. É esse entendimento geral, né, da importância que a gente tem, tanto na secagem quanto no armazenamento também. Onde a gente vai ter alitrópicas, onde a gente vai ter respiração, onde a gente vai ter insetos que vão
poder, né, dependendo da estrutura, dependendo da composição química, vão atuar de uma maneira ou de outra nesse grão, né, ou vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil ter esse ataque, ter esse prejuízo. Então, como a gente evitar, isso também auxilia. Então, são essas aplicações diretas para a nossa área que a gente busca aqui, nesses assuntos entendidos aqui mais fáceis. Ok? Tranquilos? Bom, vamos adiantar um pouco, Ingrid. Nós já são assuntos, na verdade, dois assuntos com esse de ficar com você também, são dois assuntos complementares. Vamos um pouco mais aqui, né? Se a gente ficar um pouco, vamos até umas 11h30, se for, ela também não vai terminar, mas aí a gente já começa a discussão, né? Começa a ver mais um assunto de composição química, que já está relacionado também com o que a gente já está falando, e aí, se dependendo de onde a gente chegar, a gente interrompe e termina na próxima aula, não tem problema. Tá bom, então. Certo. Bom, então, dando continuidade, né, vamos para o assunto agora de composição química dos grãos. E o que é composição? Nós vimos a estrutura. A composição, ela é uma constituição de um todo, né, de acordo com o dicionário, e o modo pelo qual os elementos constituintes do todo se dispõem, né, se integram, eles se organizam. Bom, então, os grãos, eles apresentam composição química bastante variável, né, a depender aí da espécie. Caracterizam-se por apresentar, basicamente, 3 grupos de componentes químicos, né, os constituintes aí normais, que nós vamos ver, os materiais de reserva, e alguns produtos secundários. Então, os principais constituintes são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Quanto ao principal composto armazenado, então, né, os grãos, eles podem ser aí identificados e separados quanto a esse composto. Então, no caso aí, com porcentagem maior de amido, né, elas são determinadas como amiláceas, como o milho, o trigo. Pode ser identificadas como aleroamiláceas, aquelas espécies que têm porcentagem de amido e também uma porcentagem significativa de proteína, como feijão e ervilha. Oleaginosas, como amendoim, cártamo, girassol. E aleaginosas, que são aquelas que têm a porcentagem de lipídios e também de proteínas, né, como o algodão e a soja. Bom, então é fundamental, né, esse conhecimento em relação à composição química, porque nesse conhecimento, né, nessa composição química, então, está todos os compostos de reserva que vão influenciar na longevidade e no armazenamento. Então, aí, dependendo da taxa de composição de cada espécie, o modo de armazenamento, né, e a longevidade, elas vão diferenciar. É uma fonte básica, né, de alimentos aí para a nossa escolha, né, de alimentos no dia a dia, e também na utilização como matéria-prima para as indústrias. Bom, como nós já observamos, né, como nós já conhecemos a estrutura, nós podemos observar que cada estrutura, então, ela é composta, né, de forma diferente. Aqui no caso dos cereais, dos frutos de cariópsis, o pericarpo, ele corresponde a 5% da massa desse fruto, né? Então, aqui, ele é basicamente composto por carboidrato na parede celular, celulose, e também tem a função de regular as trocas gasosas do grão. Já o endosperma, ele é composto por uma camada de células de aleurona, né, que são ricas em proteínas, vitaminas e minerais, e também por células que são responsáveis aqui por armazenar energia nos amiloplastos na forma de amido. Já o embrião, né, ele corresponde a de 2,5% a 3,5% da massa do grão, composto aí principalmente por lipídios, proteínas e carboidratos, e por conter, né, o tecido meristemático, aí o embrião,
a sua função é a formação de uma nova planta, aqui no caso das sementes. Então, o milho, ele é utilizado, né, tanto na alimentação humana quanto animal, como uma fonte energética, e também pode apresentar diferentes proporções nas frações córnea, né, vítrea, e farinácea do endosperma. Então, aqui nós podemos observar um endosperma córneo, né, o endosperma vítreo, e aqui o endosperma farináceo no grão de milho. Então, essa diferenciação entre essas frações, ela vai depender da composição de aminoácidos, das proteínas e também do grau de associação entre aqui os grânulos de amido e também da matriz proteica do endosperma. Então, em regiões onde há presença de zeína, né, o endosperma, ele vai se apresentar como vítreo. Nessa imagem aqui, nós podemos observar, então, também por microscopia eletrônica de varredura, o endosperma vítreo, né, aqui na figura A, e o farináceo na figura B, né, no grão de milho. Aqui na figura A, nós podemos verificar uma maior aproximação dos grânulos de amido, né, em relação ao endosperma farináceo, né, que aqui eles estão mais distantes. Em relação à composição química, né, de diferentes partes da semente de milho. Então, aí, os componentes amido, o amido, na semente inteira, aí, 74%, no endosperma já tem uma maior taxa, né, de 87,8%, mais ou menos no endosperma. No embrião, 9%, e no pericarpo e tegumento, 7%. Já que em relação aos açúcares, né, no embrião apresenta uma maior taxa, né, no grão de milho. Em relação aos lipídios, também está localizado no embrião, e a proteína também é localizado no embrião, com 18,9%, né, uma maior taxa em relação às demais partes do grão de milho. Já no caso das sementes da soja, aqui na semente, no grão inteiro, nós podemos observar 34%, né, de carboidrato, 21% de óleo, 40% de proteína e 4,9% de cinzas. Então, aqui no componente carboidrato, tem-se maior valor no tegumento, o óleo está presente uma maior taxa nos cotilédones, também nos cotilédones tem a maior taxa de proteína, e de cinzas também aí na parte dos cotilédones dos grãos de soja. Aqui no caso dos grãos de trigo, né, centeio e triticale também, eles apresentam uma cavidade ventral proeminente, né, como nós comentamos anteriormente naquela tabela. Essa cavidade, ela é uma entrada e abrigo para micro-organismo e pode dificultar a melhoria no rendimento da moagem, né, no processo de moagem. Então, o trigo, ele é um dos cereais mais cultivados do mundo, né, os grãos do gênero Triticum, ele pode ser utilizado para diversos fins. A espécie de Triticum aestivum, ele apresenta um menor teor proteico quando comparado aos grãos do Triticum duro, por exemplo. Nessa microscopia eletrônica de varredura, nós podemos observar aqui o endosperma do trigo mole, na figura A, e do trigo duro aqui na figura B. Então, aqui na figura A, nós podemos observar, né, os corpos proteicos são os círculos menores, né, indicado aqui por essas setas mais escuras, são os grânulos de amido, que os grânulos maiores indicados aqui por as setas claras. E nessa diferenciação já não é possível identificar aqui na imagem B, né, na de trigo duro, não é possível fazer essa identificação de grânulos maiores e menores de amido. No caso do arroz, a casca já constitui cerca de 20%, né, da massa, e é composta por lignina, celulose e cinzas, entre outros componentes. Aqui, no caso do arroz, tem um processo, né, uma operação muito importante, que é o polimento, que consiste, então, na remoção
do pericarpo, né, do embrião e da camada de proteína, da camada de aleurona dos grãos para o armazenamento. Então, com isso, se tem uma melhor conservação dos grãos, com essa redução do teor de lipídio, né, durante esse processo de polimento. Então, a fração que é mais instável é a deterioração dos alimentos, que são os lipídios. Nessa imagem, né, de colaborador de 2002, nós podemos observar a presença de lipídios em função da intensidade de polimento. Então, aqui, por exemplo, sem essa operação de polimento, né, nós podemos observar aqui essa taxa, né, essa cobertura aqui de lipídios no grão de arroz. Já quando são submetidos a 10 segundos, né, de polimento, essa taxa, ela vai diminuindo, né, gradualmente aqui, conforme vai aumentando os segundos, né, o tempo de polimento, até diminuir de forma, assim, mais favorável, de forma mais segura para o armazenamento, aqui, já no tempo de 40 segundos. No caso das leguminosas, né, que vimos aí, o feijão, a soja, o tegumento, ele é composto principalmente por carboidratos, né, de parede celular, então tem celulose, a hemicelulose e substâncias pépticas. E nos cotilédones, né, são ricos em proteínas, lipídios, carboidratos, minerais e também vitaminas. No caso aqui do feijão, o tegumento, ele corresponde a aproximadamente 10% da massa seca do grão. Então, aí ele pode variar de acordo com o genótipo, né, e também com as condições ambientais, com as condições de manejo. Alguns fatores podem influenciar, né, a taxa, a composição química dos grãos, né, podem influenciar tanto os fatores genéticos como os fatores ambientais. Então, podem variar entre espécies, cultivares, a posição da semente, né, a posição do grão no fruto ou na inflorescência também pode ter essa influência do manejo e das condições ambientais. Então, nós temos visto aí práticas modernas, né, de melhoramento de plantas para o uso de marcadores moleculares, que tem como objetivo, né, a obtenção de materiais com maior concentração de proteína e de lipídios, né, como no caso da soja. Além do aumento quantitativo dos componentes, também existe uma preocupação de se melhorar a qualidade da proteína, né, através da composição de aminoácidos, visando, assim, de uma forma mais geral, o aspecto nutricional. E nós podemos observar os dados da composição química de grãos de algumas espécies. Aqui, por exemplo, o principal órgão de reserva, nós temos os cotilédones, né, para algodão, amendoim, ervilha, feijão, fava e soja. Temos o principal órgão de reserva como cotilédone, e nos demais já o endosperma. Então, aqui no algodão, o maior teor, como nós vimos anteriormente, aquela classificação, né, dos grãos de acordo com a maior porcentagem de composto em seus grãos, aqui nós podemos observar que o algodão possui o maior maior porcentagem de proteína e de lipídios, o amendoim também de proteínas e lipídios, já a ervilha possui um maior valor de carboidratos, igualmente o feijão, fava, a soja possui o maior valor de proteínas, o centeio, a cevada, né, possui maior porcentagem de carboidratos, a mamona já tem um valor bem significativo de lipídios, enquanto que tanto o milho, a aveia e o trigo, tudo representa aí um maior valor de carboidratos, né, um maior valor de amido em sua composição. Teor de proteína, né, como eu comentei, que pode variar de acordo com as cultivares, né, aqui no caso, as cultivares da soja, essa da Embrapa 132 e Embrapa 61, elas apresentam menores valores, né, de proteína quando comparadas com a BR-58, BR-37, BR-16 e BR-36
em relação ao valor, a essa taxa de proteína. Aqui também é uma tabela, né, mais ou menos parecida com a que eu expliquei anteriormente, onde demonstra aí os valores, né, os maiores valores de compostos que se tem em cada grão. Essa aqui, no caso de espécies de maior interesse econômico, né, como algodão, amendoim, arroz, feijão, milho, soja, trigo, girassol, sorgo e mamona. Então, todo esse conhecimento, né, acerca do principal composto que se tem no grão, ele está completamente relacionado com o tipo, com a forma de armazenamento, com o processo, né, até chegar aí ao processo no beneficiamento, secagem, até chegar ao processo de armazenamento. Bom, então, como os principais componentes, nós temos aí os carboidratos, que são hidratos de carbono, né, são quantitativamente os componentes mais importantes nos cereais, formando aproximadamente 83% da matéria seca total, como no milho, no arroz, no trigo. E, nesse caso, a principal substância de reserva é o amido, que ocupa quase todo o endosperma, né, quase todo o tecido de reserva, e ele é restrito aos cotilédones, no caso das leguminosas. É formado por 2 polissacarídeos principais, que são a amilose e a amilopectina. Então, aqui tem os principais componentes, né, dos carboidratos. Os polissacarídeos, como amido, hemicelulose e celulose. Oligosacarídeos, que tem a rafinose e a estaquiose. E disacarídeos, sacarose, lactose, maltose. E monossacarídeos, como as pentoses e a hexose. Aqui nós temos aqui uma maior importância que vamos ver sobre o amido, né, essa porcentagem de amilose e amilopectina, que é um composto, né, a substância que se vê em maior quantidade. Então, o amido, ele é um polímero, né, de glicose, onde podemos ver aqui que se tem uma taxa de amilose e amilopectina. Essa razão, amilose, amilopectina, ela pode variar, né, depende, então, da característica genética. Na maioria dos grãos, se tem aí de 15% a 25% de amilose, 75% a 85% de amilopectina, ou seja, uma taxa bem maior. Elas podem diferenciar entre si com relação à degradação, né, pela alfa-amilase, e também a forma dos grãos de amido podem diferir em todas as espécies, né? Em relação ao teores do amido, né, nos grãos e do endosperma de alguns cereais. No milho, você tem a maior porcentagem, né, no endosperma. No trigo, também. No arroz, também no endosperma. No sorgo, também tem esse maior valor, também no endosperma. Na cevada, né, em grãos sem casca, também no endosperma. E na aveia também, se tem essa maior taxa de amido. Aqui se tem já os teores de frações de amido em alguns cereais, né, em relação à amilose e amilopectina. Então, aqui nós podemos observar que a maioria, né, dos grãos, ela tem uma maior porcentagem de amilopectina, a não ser esse milho aqui, que é um milho, né, que tem um maior alto teor de amilose, já específico, já a característica do milho. Bom, então a amilopectina é o principal constituinte, né, dos grânulos de amido, respondendo por 70% da constituição do grânulo de amido, e essas variações podem ocorrer entre as espécies. No arroz, por exemplo, ele é classificado em função desse teor de amilose, né, com 6% é considerado baixo, 20% já é considerado mediano e 30% já é um alto teor de amilose. Essa classificação, ela é extremamente importante, já que ela está aí totalmente relacionada com o comportamento de cocção dos grãos, né? Nesse caso aí, o consumidor brasileiro,
ele prefere, então, os grãos que possuem uma alta taxa de amilose. Por quê? Porque esses grãos, eles tendem a ser mais pegajosos, né? Após cocção, eles ficam mais soltinhos. Já o consumidor oriental, ele vai preferir aí que os grãos que são mais pegajosos, né? Com grãos de baixa amilose. Então, a deposição da amilopectina no grânulo, ela ocorre em camadas por sobreposição, e essas camadas, elas são denominadas como anéis de crescimento, como podemos observar aqui nessa imagem. Essa origem dos anéis, ela ainda não está bem elucidada, né, não foi, assim, em pesquisas, um trabalho tem muito antigo, que é datado de 1962, apontou flutuações diurnas como responsáveis, né, e essa suposição, ela tem como base grãos de trigo e de cevada, que são cultivados em iluminação contínua. Bom, nessa imagem aqui de microscopia eletrônica de varredura, em grãos de arroz, milho e trigo, nós podemos observar essa composição de amido. No caso da figura A e da figura B, que são aí os grãos de arroz e de milho, nós podemos observar que esses grãos, os grânulos de amido, eles são comprimidos, né, por uma matriz proteica muito forte, originando glânulos poliédricos. Já na figura C, que são grãos de trigo, esses grânulos, eles podem ser grandes e lenticulares, ou pequenos e esféricos. E já na espécie do feijão, os grânulos, eles são lenticulares e grandes. Então, o amido isolado dos grãos, eles podem ser usados também em uma série de produtos alimentares e não alimentares, né? Então, alguns exemplos são a utilização de amido como espessante em alimentos, utilização também na indústria de papel, produção de embalagens biodegradáveis e também na indústria têxtil, né? Para o polimento de fios. Atualmente, aí, a principal fonte de amido utilizado comercialmente se tem aí o milho. Bom, um outro principal componente são os lipídios, que são os constituintes encontrados em todas as partes do grão, né, ocorrendo, como vimos anteriormente, maior porcentagem nos cotilédones e, em alguns casos, no endosperma. No caso do amendoim e girassol, estão mais presentes nos cotilédones, na mamona, no endosperma. E no arroz e trigo, já na camada de aleurona. Os lipídios, né, eles são um conjunto de substâncias químicas que, ao contrário dos outros compostos, eles não são caracterizados por algum grupo funcional comum, né? Eles são classificados como alta solubilidade em solventes orgânicos, como o cloroformo, o hexano, o éter e tolueno, e baixa solubilidade em solventes polares, como água, que é uma característica que se denomina de hidrofobicidade. Então, esses lipídios, eles apresentam um número grande de funções, né, relacionadas aos organismos, como fornecimento de energia, manutenção de propriedades sensoriais, transporte e absorção de vitaminas lipossolúveis, proteção dos órgãos, né, os carotenoides, composição de membranas celulares, isolante térmico e físico, e também precursor de hormônios, aí, os cofatores enzimáticos, mas relacionado aí com o transporte de elétrons também. Bom, em relação ao armazenamento de energia, temos os trialciglicerídeos, que são os lipídios de armazenamento, constituídos de uma molécula de glicerol esterificada por até 3 ácidos graxos. Então, eles são energia que vão se acumulando durante a fase de maturação do grão, né? No caso dos cereais, mais vão se acumulando no embrião, e no caso das leguminosas, nos cotilédones. Eles podem ser encontrados na forma de ácidos graxos de cadeia saturadas e insaturadas. Então, as condições de secagem e a qualidade de armazenamento estão diretamente relacionados com o tipo, né, e com a taxa de teor desses lipídios na composição
do grão. Então, os principais ácidos graxos na composição, nós temos aí o ácido palmítico, o esteárico, o oleico, o linoleico e também o linolênico. São os principais ácidos aí encontrados na composição aí na cadeia, né, nos ácidos graxos saturados e insaturados. Bom, em relação à composição de ácidos graxos extraídos de diferentes grãos. No algodão, nós temos aí, então, uma taxa, né, mais de ácido mirístico. Em relação ao algodão, apresenta uma maior porcentagem de ácido palmítico. Em relação ao oleico, né, tem aí um maior valor em grãos de soja. O linoleico, maior em grãos de milho. E o linolênico tem uma maior taxa, já se apresenta uma maior taxa em grãos de soja. Essa formação dos ácidos graxos, né, eles ocorrem nos plastígios das células, né, a partir das moléculas de acetilcoenzima, acetil-CoA. Essas enzimas, então, elas são específicas, elas são responsáveis pela adição de 2 carbonos no ácido graxo em formação, alongando, assim, o comprimento da cadeia. A esterificação dos ácidos graxos, né, que são formados nos plastídeos, em uma molécula de glicerol, ela ocorre no retículo endoplasmático. E esse triacilglicerol, ele está presente nas células de uma estrutura que é denominada oleossomo. Nessa imagem, nessa microscopia eletrônica de transmissão do endosperma do arroz, nós podemos observar essa camada de aleurona contendo os aleossomos. Então, aqui, nós podemos observar a camada de aleurona e contendo aqui os aleossomos, né, aqui nessa parte. Bom, a utilização dos lipídios, né, de origem vegetal, ela tem sido utilizada em substituição da origem animal e teve no início aí, a partir do ano de 1939, né, após a Segunda Guerra Mundial. A introdução desses vegetais para extração de óleo para consumo no Brasil foi com a expansão de soja na década de 70. Então, teve aí um aumento, né, de matéria-prima que facilitou a introdução desses alimentos. E hoje esses produtos são utilizados diariamente. Bom, o processo, né, de degradação dos lipídios que são presentes nos oleossomos durante o processo de armazenamento de grão, ele é totalmente independente das condições adversas, né, da temperatura, da umidade relativa, do teor de água, que pode acarretar em perdas do grão durante esse processo de armazenamento. As enzimas lipases, né, elas são ativadas. Então, com isso, ocorre a rancificação hidrolítica dos lipídios, que, por sua vez, vão liberar ácidos graxos da molécula de glicerol, aumentando a quantidade de ácidos graxos livres. Os produtos intermediários, então, são formados e o que pode acarretar aí em alterações na estrutura. Então, com a ativação das enzimas, se tem uma aceleração no metabolismo e isso associado também aos micro-organismos e às condições adversas, pode-se ter uma deterioração intensa e irreversível de grãos, né? Aqui, como na imagem, nós temos grãos de sojas deteriorados com essa aceleração do metabolismo, né? Com essa deterioração intensa. Um outro principal componente são as proteínas, né, que contêm um elevado número de aminoácidos com diferentes associações e diferentes funções, estrutural ou plástica, que confere uma rigidez, uma consistência e elasticidade aos tecidos, hormonal, como a insulina, né, que participa aí da regulação do nível de glicose no sangue, como anticorpos, né, de defesa, que realiza o reconhecimento e neutralização de substâncias estranhas, e também como reserva de energia, fornecendo aí aminoácidos para a manutenção das atividades do organismo. E também uma função enzimática
já que está totalmente relacionado com a catalisação, né, de reações bioquímicas. Então, a proteína, ela é uma camada de aminoácidos ligados através de uma ligação peptídica, ou seja, aqui a união entre o carbono do grupo carboxílico, né, e nitrogênio do grupo amina. Como característica das proteínas, nós temos a metabolicamente ativa, que são aquelas enzimas que promovem a ativação de reações, e também metabolicamente inativa, são as proteínas de reserva, que representam reserva, e a composição pode variar de acordo com a espécie, e são armazenadas em grandes quantidades. As proteínas, elas são encontradas, né, armazenadas em maiores concentrações no embrião. Nos cereais, essa concentração é maior, né, devido aí à camada de aleurona. E nas dicotiledôneas, né, nas leguminosas, são em maiores concentrações nos dicotilédones, enquanto os cereais são no embrião e na camada de aleurona, nas leguminosas são nos cotilédones. Essas proteínas, né, elas também podem ser classificadas de acordo com a sua solubilidade, como albuminas, né, aquelas proteínas que são solúveis em águas, solúveis em solução salina diluída, que são as globulinas, as glutelinas, que são solúveis em soluções ácidas ou alcalinas diluídas, as prolaminas, que são aquelas solúveis em soluções alcoólicas de 70% a 80%, e essas proporções, né, elas diferem muito em relação ao tipo de grão, né, que confere aí propriedades, características químicas, físicas, funcionais e nutricionais diversas. O grupo de prolaminas e as glutelinas são as proteínas de reservas dos grãos de arroz, milho e trigo, né, que estão no endospermas destes grãos, que podem formar, então, as interações proteína-proteína ou as interações proteína-amido. Já nos grãos de feijão, a globulina, ela compreende a maior parte das proteínas, né, presentes nos cotilédones. Aí a interação proteína-proteína, ela tem uma maior força, né, nas ligações, conferindo maior dureza dos grãos, e já a interação amido-proteína, elas exercem uma pressão, né, sobre a estrutura dos grânulos de amido, que podem acarretar aí na alteração no formato, na estrutural e também no tamanho desses grãos. Já no trigo, as glutelinas, elas são as principais proteínas de composição, né, que está totalmente relacionada à qualidade do produto. Porque, por exemplo, o glúten, né, ele é o constituinte de maior importância na farinha de trigo. Então, composto por gliadina e glutenina. E essa relação entre elas vão conferir as características do perfil de alveolaria, né, que é já a gliadina, ela confere a propriedade de extensibilidade, sendo extremamente pegajosas quando hidratadas, e a glutenina, ela já vai conferir à farinha de trigo as propriedades de elasticidade e tenacidade. Como outros componentes, né, além desses que são vistos em maiores quantidades, são os macrocomponentes, os grãos também podem apresentar outros compostos, como a fitina, que está aí associada ao composto fosforado do grão, né, está unida aí ou associada aos sais de cálcio, magnésio e potássio, representa uma importante fonte de fósforo e de outros minerais na fase de germinação, no caso da semente, e quando sofre a ação da enzima fitase. Nitrogênio, que além das proteínas, né, oferece uma certa quantidade de aminoácidos e amidas. Os alcaloides, oferecendo aí cafeína, nicotina. Sais minerais como potássio, magnésio, cobre, associada a fosfatos, cloretos e sulfatos. Pigmentos como gocipol e caroteno. E as vitaminas aí que estão relacionadas com a importância para
a nossa alimentação, né, do dia a dia. Bom, de forma geral, nós vimos que quando os grãos estão armazenados, eles estão expostos, né, a diferentes ações de diversos fatores. Então, esses processos depreciativos dos grãos, como o grau de atuação de cada um dos fatores, eles estão relacionados com essas propriedades que podem conferir aí características específicas. Então, eles abrangem do tipo de tegumento, à constituição química e ao arranjo celular dos grãos, e também podem determinar propriedades como longevidade, a manutenção da qualidade e a aptidão industrial, ou também o consumo, né, da massa de grãos em natura, e aí acerca da atuação dos fatores que esses grãos estão expostos. Então, aí, essas ações e seus efeitos são bem complexos, né, e estão bem integrados em relação a todas as propriedades físicas. Bom, já caminhando para o fim, aqui eu trouxe alguns artigos, né, que podem demonstrar aí essa relação, né, do teor dos compostos químicos nos grãos. Esse trabalho de armazenamento do Crumb, né, que é uma oleaginosa, né, em diferentes embalagens e ambientes, né, tem a qualidade química, onde objetivou-se avaliar o efeito de diferentes embalagens, ambientes e o tempo de armazenamento na qualidade de sementes de crumb. Então, com teor de água de 4,63%, esses grãos eles foram embalados em garrafas de polietileno, né, de alta densidade, e as garrafas PET e também embalagens laminadas, né, foram armazenadas nos seguintes ambientes: refrigerados e um natural. Então, avaliou-se, né, durante 9 meses as características, né, essa avaliação química, né, quanto ao teor de óleo, proteína bruta, e também os índices de acidez, peróxido e iodo. Em relação, né, a esse primeiro gráfico, nós podemos observar que os grãos, né, de crumb, as sementes das diferentes embalagens, elas não diferiram entre si quanto ao teor de proteína bruta, né, exceto aqui no terceiro mês do armazenamento, né, quando na embalagem laminada, por exemplo, as sementes apresentaram um maior teor de proteína. Então, os valores de proteína bruta, eles não diferiram, né, não apresentaram diferença nos diferentes ambientes de armazenamento, mas se observou que o efeito do tempo apresentando aqui uma queda, né, uma queda gradual aqui nos valores durante o armazenamento. Já aqui na figura B, nós podemos observar o teor de óleo, né, que somente o fator tempo influenciou no teor de óleos dessas sementes. Então, aqui o teor de óleo, ele reduziu, né, de forma linear ao longo do armazenamento. Então, para cada mês aqui, durante os 9 meses, né, para cada mês de armazenamento, houve uma redução nesse teor de óleo. Já aqui o índice de peróxido do óleo e o índice de iodo, nós podemos observar aqui que houve uma diferença, né, entre os ambientes de armazenamento no terceiro e no sexto mês, com as sementes armazenadas no ambiente, sem ser o ambiente natural, né, no ambiente climatizado, apresentando, então, maiores índices. Então, o índice de peróxido, ele apresentou um aumento linear em função do tempo, que isso nos demonstra, né, uma degradação e a oxidação do óleo. Então, para cada mês que se avaliou, houve esse aumento. Em relação ao índice de iodo, né, ele também variou de acordo com o armazenamento, tendo influenciado, então, pelo fator tempo, né? Então, esses dados, eles não se ajustaram a nenhum modelo matemático, e esse teor de iodo, né, ele proporciona uma medida do grau de insaturação, né, do óleo. Então, quanto maior for a insaturação, né, desse ácido graxo, também será a sua capacidade de absorção de iodo.
Então, ao longo do armazenamento, podemos observar que o teor de proteína e de óleo se mostrou viável, né, independente do ambiente que foi armazenado, preservando as características químicas. As embalagens não tiveram tanta influência na qualidade de semente, né, mas as embalagens laminadas, elas podem preservar aí maiores valores de proteína, e a PET tem uma menor acidez, quando armazenados em ambientes refrigerados. Já nesse trabalho de análise química dos grãos de soja avariados por percevejos na lavoura, durante o armazenamento em diferentes condições, objetivou-se avaliar a qualidade do óleo e quantificar as proteínas durante o armazenamento em diferentes condições dos grãos de soja altamente danificados por percevejos na lavoura. Então, aqui os grãos eles foram obtidos com 30% de danificados, né, de danos por percevejo, onde se avaliou os fatores teores de água, dois teores de água, 4 temperaturas, e armazenados por 8 meses em embalagens, né, de PEAD, com avaliações a cada 2 meses. Bom, nesse gráfico, nós podemos observar que o teor de óleo dos grãos de soja danificados por percevejo, né, na lavoura, em função do tempo de armazenamento, ele reduziu de forma linear, né, ao longo do armazenamento, independente aqui do teor de água e de temperatura. Então, para cada mês aqui de armazenamento, nota-se uma redução do teor de óleo dos grãos de soja. Em relação ao índice do óleo extraído dos grãos de soja, aqui para teores de água de 11,75 e 13,84, nessa imagem nós podemos ver o ajuste do modelo de superfície de resposta para o índice, né, de acidez em relação aos teores de água, temperatura e o tempo de armazenamento. Então, o índice de acidez, ele aumentou em função da temperatura e também do tempo de armazenamento, sendo maior no óleo extraído dos grãos de soja armazenados no teor de água de 13,84%, como aqui na figura B. Já em relação ao índice de iodo, nós podemos observar que nos diferentes teores de água, de 11,75 e 13,84, de acordo, né, com, então, o ajuste do modelo de superfície de resposta, o índice a taxa de iodo, então, ele aumentou também, né, em relação à temperatura e o tempo de armazenamento, tanto para os ambos teores de água. Então, com isso, né, podemos observar que o teor de óleo e a qualidade do óleo também, que foram extraídos dos grãos de soja, eles podem ser reduzidos, né, com o tempo, independentemente do teor de água que foram armazenados. E era isso. Muito obrigada a todos pela atenção. Ok, obrigado, Ingrid, também. A parte de composição química, né, como a gente falou, é um assunto também bem extenso, bem, né, abrangente. Vamos começar pelos trabalhos, né? Esses trabalhos que o último vai apresentar. Dois trabalhos que a gente fez no laboratório, mas que trazem assim, uma informação interessante, principalmente pensando no caso de aplicações com relação ao armazenamento, né, as condições de armazenamento. Esse último da soja, ele traz uma influência grande aí, né, de alguns fatores, como, por exemplo, a danificação do grão, né, aí nesse caso aí, foram grãos escolhidos com alta porcentagem de percevejo, né, danificação por percevejo, e aí depois a influência desse dano, né, ao longo do tempo, aí já entra a parte física também, né, e a parte de qualidade, a parte, né, de efeito que se tem, e em relação ao que foi apresentado ali, em relação à composição química, né. Então, assim, basicamente, né, é isso, quanto maior a temperatura de armazenamento potencializa esse efeito, né, de maior oxidação, de maior acidez,
acidez na qualidade do óleo, então você tem aí um efeito de deterioração, né, vamos falar assim, de modo geral, né, todas essas reduções que a gente tem aí nessas características químicas, né, redução, no caso de proteína, de lipídios, né, e o contrário, aumento desses índices de acidez, de peróxido, aí é perda de qualidade do óleo, né, já o produto lá processado. E em função do teor de água também, né? Então a gente teve um efeito assim, muito claro, né? Aumentou o teor de água, se aumenta, potencializa todos esses danos, e aumentou a temperatura também, potencializa todos esses danos. E aumentou a danificação por percevejo também potencializa. Então é um trabalho bem interessante. E o outro anterior foi sobre o crame, né? Também foi nesse sentido. E lá a gente comparou embalagens e também as condições de e também foram identificados esses efeitos, né? A embalagem em si, mas também principalmente o tempo. E por que ocorre a redução, por exemplo, dos níveis além de proteína, de lipídios, né, principalmente? Devido ao processo respiratório. Né? Então, o processo respiratório, consumo de reservas, e aí, né, potencializado por esses fatores, aí, principalmente teor de água e temperatura. Né? Em relação à composição química, né, a gente viu as diversas estruturas que a gente tem, diferentes efeitos que a gente tem também de cada um desses constituintes, e pensando também na nossa aplicação aqui de novo. Né? Então, a afinidade que a gente tem com a água, né? Então, lipídios e carboidratos completamente diferentes, né, essa afinidade. Então, tudo isso que a Ingrid trouxe, diferenças de composição química, diferentes níveis de carboidrato, né, entre as espécies, diferenças para uma mesma espécie e diferentes cultivares ou variedades, né, também tem essa variação, então vai ter essa influência da mesma maneira, né, então vai ser diferente da mesma maneira, higroscopicidade, saída de água, entrada de água, né, velocidade com que essa água sai, velocidade com que ela, né, retorna, tudo isso é influenciado pela composição química. Né? Então, assim, a composição química é um dos fatores assim, que mais interfere, né, toda a parte de secagem, no armazenamento, na conservação, na deterioração, né, como foi falado também. Então, isso tudo tem essa influência grande, a gente precisa conhecer para a gente saber como que a gente vai atuar e como que a gente vai tentar minimizar todos esses problemas e tentar ter uma conservação mais segura, né, mais adequada. Perguntas para Ingrid? Mais questões? Podem fazer. Ninguém? Nada por enquanto? Eu falei tão rápido, né, professor? Acho que todo mundo entendeu. Pois é, não, foi um pouquinho mais assim, mas realmente o assunto ele envolve assim, muitas é um assunto mais detalhado realmente. Como a gente falou, envolve várias definições, vários conceitos, né? Tanto a parte de estrutura quanto a parte de composição química. Né? Como a gente falou, não é o objetivo principal, não é que vocês saiam aqui com isso, conhecimento